Porra! Por isso é que eu detesto os touchscreens. Porra! Rebentou-me a volta agora. Vou ter que recomeçar. Ah, p*** que pariu. Malta, hoje não precisamos de ir às 6 da manhã ou acordar um bocadinho antes das 6 da manhã. Hoje é dia de festa, entre aspas, concluímos a 100ª bota. Quem segue a minha atividade em cima da bicicleta, sobretudo no Strava, já reparou que há um trajeto que sobressai de todos os outros. São 37 km com 700 metros de desnível acumulado, feitos em 1 hora e 43 minutos, a uma velocidade média de 22,5 km por hora. Eu chamo-lhe a bota porque as evidências do traçado assim o indicam e só poderias chamar desta maneira. Mas Bruno, porquê é que fazes tantas vezes este trajeto? Porquê é que gostas de fazer este trajeto? Eu diria que não é bem gostar, mas foi uma necessidade que eu tive a partir logo do início de 2024 e foi por essa razão que, neste espaço de 2 anos, eu fiz 100 vezes este trajeto. Afinal, onde é que surge a bota, o início deste trajeto? Surge mais ou menos lá para 2017, quando eu comecei a praticar BTT. Aliás, muito antes de ter lançado um dos primeiros vídeos com o cunhado, precisamente a fazer parte deste trajeto. Foi aqui que tudo começou. Foi neste trajeto que ajudou também a crescer o bichinho. E era um trajeto que eu tinha construído para preencher fins de semana em que não podia andar ou acompanhado ou precisava de uma volta mais rápida. E então tinha aquele trajeto que estudei no Strava, desenhei-o no Strava, aquelas partes de monte foram desenhadas por lá e acabou por surgirem várias ramificações ou versões a este trajeto de forma a complementar aquilo que eu queria fazer na altura. Muitas delas era só gozar o prazer de andar de bicicleta. A questão é que o trajeto ao longo do tempo começou a ficar mais pequeno. Um trajeto que na altura fazia praticamente em 2 horas, comecei a fazer numa hora e um quarto. Então surgiu a necessidade de o estender e foi aí que surgiu a biqueira da bota que vocês veem no traçado do trajeto. Agora temos aqui uma bifurcação que nos leva a 2 tipos de treino. Aqui é onde começa a parte mais dura da bota, onde se eu for ali para o lado direito vou ter uma intensidade e se for aqui por esta rua vou ter muito grande intensidade. Possivelmente a parte mais dura deste trajeto e que me ajuda a treinar sobretudo a força. Esta é a parede. Muitos de vocês, e sobretudo os que me seguem há mais tempo, lembram-se que eu já trouxe num vídeo a parede, quando fiz a análise da autonomia de uma bicicleta elétrica de estrada. A parede surge aqui apenas e unicamente com o objetivo de te treinar mentalmente para aquelas subidas rijas que tu queres que elas acabem rápido, mas elas acabam por não acabar. São 175 metros de subida acumulada em apenas 1 km e em 2024 eu ia precisar muito disto. Estamos basicamente no início e ela já oscila entre os 15, 18, 16, 17... Até para os carros é difícil subir. Tudo ajuda para cá. A verdade é que eu comecei a fazer mais vezes este trajeto, ou ter a necessidade de fazer mais vezes este trajeto para cumprir um objetivo. E esse objetivo nasceu no final de 2023,
quando aceitei o convite para tentar concluir o Mountain Quest em 2024. Já sabia que não podia ir lá concluí-lo com as voltas regulares que eu faria até então, que me ajudou a concluir, por exemplo, provas como o Bairrada 150. Eu tinha que aumentar a cadência e o número de horas em cima da bicicleta para sobreviver mais de 15 horas em cima da bicicleta, numas condições de exigência física completamente hostis. Está quase. É aqui que ela atinge também os 23, 20, 22, 21. Ora, hoje ele não quis chegar ao 23. Ora bem, estava lá em baixo sequinho, praticamente ainda não tinha suado e já dá para chegar aqui a pingar. Se por acaso eu não estiver satisfeito, ainda tenho duas alternativas. Nós vimos daqui e temos aqui um piquezinho à Boboreira que nos leva por aqui acima. Ou então, se eu ainda quiser, ali ao fundo, não sei se conseguem ver, nesta parte aqui, tem aqui uma subida com pendente elevado, técnico, que, ok, desta vez não vou lá. E a subida normal que eu faço geralmente na de gravel é esta aqui, que nos leva exatamente ao mesmo ponto. Todas estas alternativas me levam ao mesmo ponto. Por isso é a gosta de freguês, aquilo que eu tenho desenhado para o dia ou aquilo que me apetece fazer, que geralmente é para puxar com as pernas. Por isso vamos aqui um bocadinho à Boboreira, só para ver como é que está esta parte, que já não passo lá um bocado. O que eu gosto neste trajeto é isto, esta diversidade de pequenos caminhos que existem. Independentemente da bicicleta que eu traga, consigo fazer várias vertentes. Foi por pouco que aquilo me apanha, meu. O gajinho com uma vontade, meu, de comer ciclistas, meu. Ai, aqueles c*****s que andam em cima de duas rodas.
night. E pronto, basicamente terminamos pelo menos aqui a vertente, ou uma das vertentes do BTT. É um circuito ou um trajeto que facilmente em 35 km, 30 km, mete mais ou menos 800 de acumulado. Para mim, chega bem para um treino semanal, para desenrascar. Isto multiplicado várias vezes dá-te uma estaleca para dias maiores. Pelo menos em condições físicas para isso, que só assim é que consegues tirar partido. Se tu vais passar mais horas em cima da bicicleta, vais gerar mais desgaste nela própria. E toda a gente sabe que uma bicicleta de montanha tem um custo de manutenção por hora mais elevado que uma bicicleta de estrada ou de gravel. Sobretudo se ela tiver dupla suspensão. E foi por isso que eu optei por adquirir a minha segunda de bicicleta, neste caso de gravel. Mas porquê, Bruno? É uma bicicleta que está sempre disponível, botas óleo e vais fazer o teu treino sem grandes verificações. Podia sempre revezar a bicicleta com a de monte se esta se encontrasse em manutenção. Se uma está em manutenção, a outra está disponível. Encaixando também na própria filosofia que eu gosto de sentir na bicicleta ou quando ando de bicicleta. Ter alternativas para sair um bocadinho da estrada. E encaixava perfeitamente no objetivo e no trajeto, neste caso. 42 das vezes, das 100 botas, foram feitas às 6 da manhã. Confesso-vos que custa acordar, para na maior parte das vezes apanhar chuva e se calhar um bocadinho de frio. Ora, são mais ou menos 6 menos um quarto. Esta hora foi a hora mais utilizada para preparar Mountain Quest. Isto serviu para conseguir poupar horas em casa com a família, de forma a que enquanto eles estivessem a dormir eu conseguisse estar a meter horas em cima da bicicleta, em cima das pernas. Custou e custa ainda, mas foi uma descoberta. Mas para mim fazia parte de um treino mental também, com o principal objetivo de sair daquela zona de conforto que estás habituado. A prova em junho assim o exigia. Mas nem tudo foi mau. Foi também uma descoberta. Apanhas tudo ainda na cama, um cenário que não estava habituado a viver, aquele silêncio, consegues ouvir melhor cada um dos teus pensamentos sem aquela agitação de citadino. E é sem dúvida a melhor hora para poderes usufruir da estrada, só para ti, em segurança. Não vos digo que é fácil acordar às 6, porque não é. Para acordares com mau tempo, frio, a chover, porque tens que ir treinar para cumprir o objetivo. Não é fácil, mas de todas as vezes que eu fui, quando terminei completo. Terminei com aquela sensação de dever cumprido. Está feito. Mais esta. Vale sempre a pena tentar e vale sempre a pena vir. Sempre tive esse sentimento. Ou nunca pensei, eu não devia ter vindo em qualquer das circunstâncias climatéricas que eu já apanhei. Mas o melhor sentimento é quando chegas a casa, estacionas a bicicleta, metes-a na garagem, começa a chover assim. E tu dizes, correu mesmo bem a volta. Não podia ter corrido melhor. Hoje não acordamos mais cedo porque também não valia a pena, não é dia de semana, mas viemos um bocadinho mais tarde porque hoje temos companhia. Quer chegar pãozinho? Vamos buscar para as catrais, os fechados. E eu, estou com vontade de fogo. Mas Bruno, porquê é que não arranjaste mais ou um leque maior de percursos para fazer para não enjoar? Eu vejo alguns benefícios, ou grandes benefícios, em optares por andar sempre na mesma zona. É muito mais complicado fazer esta parede com a de gravel. No meu caso só tinha aquele tempo disponível, sobretudo de manhã, porque a vida continua e não é só bicicleta, no meu caso. Eu vejo grandes benefícios porque é um trajeto que conheces bem, sabes onde estão os perigos, onde é que podem aparecer os perigos. Cuidado, vem um carro, rápido. Arranjas facilmente alternativas se precisares delas,
Se informares os teus amigos e a tua família, eles sabem exatamente para que zona é que tu foste andar ou que zona é que tu circulas, em caso de acontecer alguma coisa. Não estava a contar com uma manhã se não cinzenta para celebrar a 100ª bota, mas o certo é que não foi dos piores tempos que eu já apanhei, a nível climatérico. Vais e não tens que pensar no trajeto, a altimetria, o tempo que eu vou demorar ou não. Pá, é aquilo e mais nada. Alivias sobretudo o stress de analisares o que é que vais fazer ou o que é que eu vou fazer desta vez, e isso pode ser um fator de desmotivação para treinar. E afinal de contas, o corpo só precisa de um estímulo, não precisa de ver vistas. Para ver vistas e gozares um bocadinho de uma alternativa e voltas maiores, eu deixava isso para as voltas de fim de semana. Hoje, para a 100ª volta, escolhi uma das versões que eu tenho mais tempo. Cunhado, não sei se estás a gostar desta minha bota, que tem um bocadinho da vertente de gravel, e eu diria que, se calhar, possivelmente, a minha bota, pelo menos a minha bota, e se calhar a bota do cunhado, ou as botas que ele tem, cada um tem as suas botas, foi um dos motivos porque comprámos a bicicleta de gravel. Pelo menos, acho que é a minha opinião. Não sei se é que tu... A minha também, mas olha, antes de mais, parabéns cunhado, pela tua 100ª bota. Porquê? Porque para fazer 100 botas, ou fazer 100 voltas que tu normalmente sempre a mesma volta, é preciso muita dedicação e opa, ganda marinho. Opa, assim, eu não acho que seja dedicação. Voltas, eu não sei voltas, se... Eu não sei se o que tu queres é estimular o corpo para se habituar àquelas horas em cima da bicicleta, e eu acho que, pelo menos para mim, eu não sinto que vou agora fazer outra vez a bota, não. Eu vou fazer mais um treino, que é aquilo que eu faço durante a semana, porque estas voltas geralmente é aquela que eu faço durante a semana, aproveitando geralmente para desopilar e para fazer outro tipo de trajetos ao fim de semana, porque não me custou fazer 100 botas. Eu contei-as, eu tive o trabalho de as contar, e hoje é mesmo a 100ª bota, a versão especial, porque são 2 botas e trago o cunhado. Ele soube que eu ia fazer 2 voltas. Quanto é que dá 2 voltas, cunhado? Dá 70 e tal quilómetros. Ora bem, eu venho de Hermesinho, faço 30 mais 70, vou fazer 120, então eu vou ter contigo. Foi nada, eu é que fiz questão para estar aqui, meu. Pronto, já sabes como é que é. Os números também te cativaram, vai-te a lixar. Mas isto, só para falar ainda da bota, acho que toda a gente devia ter uma bota, não é? Eu também tenho a minha. Eu acho que a maior parte da malta que nos vê tem... Alguns têm a bota. E há uma curiosidade que realmente... O que é que acontece? Eu não sei se a vocês vos acontece, mas... Eu já fiz vários trajetos de bota, saí de minha casa. O que é que acontece? Acontece que naturalmente tu escolhes a tua bota. Isto é o quê? É onde tu gostas mais de estar. Tu podes testar várias voltas agora, ok, eu faço uma volta de 40 km, vou experimentar outros 40, mas aquela volta é aquela que o Marinho diz, que ele fez 100 mas não lhe custou. Portanto, esta que é a diferença de teres a tua bota, que é que fazes os teus 40 km, mas que fazes aquilo 100 vezes, pá, e sabe-te bem. Sabe. Não precisa ser uma coisa extremamente puxada. E depois muitas vezes vais para fora fazer trajetos, como fomos para o Ibérico, e damos voltas, outras voltas, e depois quando voltas aqui dizes assim, estou em casa. É isso, exatamente. E é engraçado que a bota nasce daí, nasce com naturalidade, não é? Eu deixo já aqui o desafio, deixem as vossas botas aqui no comentário, porque as vossas botas pode ajudar muita gente que seja da vossa zona a ganhar o seu percurso e a sua bota, e arranjar alternativas, porque muitas vezes é arranjar alternativas para o tempo que se tem e estudarem bem o trajeto para escolherem aquelas partes dos percursos que vos vai treinar para aquilo que é o vosso objetivo. Deixem aqui em baixo as vossas botas, que nós vamos continuar a nossa, quer dizer, a minha. Eu é que trago um convidado hoje. Pronto, este vídeo era para vos mostrar, não é nada de especial. Basicamente partilhar com vocês o que tem sido o meu objeto de treino. Para além da bicicleta, tens de ter um trajeto para treinares, e eu acho que este tipo de trajetos, para além de aumentar a tua segurança, também, se for o mesmo, consegues comparar trechos, consegues ver se estás melhor numa parte ou noutra, e este tem sido o meu trajeto com base de comparação,
Hoje trouxe o cunhado na 100ª bota. Vou fazer muitas mais, de certeza. Vou fazer as que puder para preparar, sobretudo, aqueles dias grandes. E se não tiveres uma bota, arranja. Se procuras fazer provas maiores e dias maiores e números maiores, vai ajudar a preparar-te para esses dias, porque já estás a contar com o trajeto, possivelmente vais ter que treinar sozinho, porque nem toda a gente está para acordar às 6 ou ir à hora que tu podes, e vais gostar. Por isso já sabem, façam like, subscrevam Morraça naquele sino e vemo-nos no próximo vídeo, ou no próximo episódio. Boas pedaladas. Agora vamos ajudar aqui a tirar uma selfie. Já andaste?